Fala, agentes de segurança da informação, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu resolvi falar de um tema que é muito importante para todos, porque infelizmente qualquer um pode ser vítima desse tipo de ataque e com isso sofrer até alguns golpes. Ontem uma pessoa muito querida por mim entrou em contato pedindo algumas informações, querendo saber um pouco mais como isso funciona, porque um conhecido teria sido vítima de clonagem de chip, também conhecido como SIM swapping ou SIM swap. Esse é o SIM swap é um tipo de clonagem do número de um chip SIM. É uma técnica que não está presente apenas no Brasil. Para que vocês tenham ideia, em 2019 foi relatado o caso de um norte-americano que perdeu 24 milhões de dólares em criptomoedas devido a dois golpes de SIM swap. E esse tipo de golpe ele está se tornando muito popular, infelizmente muito rentável para os criminosos, que inclusive estão vendendo esse método de invasão como um serviço. Então a minha ideia, pessoal, é basicamente compartilhar com vocês um pouquinho como que isso acontece, como que esse golpe, como esse ataque ele é aplicado, o que é uma boa, o que são boas práticas, o que cada um pode fazer para estar mais protegido e, claro, se eventualmente for vítima desse tipo de ataque, o que ela tem que fazer, ok? Então eu começo aqui. Bom, eu posso ser a próxima vítima? Infelizmente, sim. Então, hoje ninguém está livre, não existe uma segurança completamente blindada, né, as pessoas não têm como se blindar desse tipo de ataque. E, infelizmente, qualquer um pode ser vítima. Qualquer um pode ser a próxima vítima, mas existem algumas coisas que a gente pode fazer. A primeira lição, o primeiro ponto que eu acho que é muito importante que todo mundo saiba é que o usuário ele pode perceber que teve o seu chip clonado a partir de alguns indícios como perda de sinal da operadora, não consegue ligar, não tem sinal de internet, é como se estivesse completamente offline, como se estivesse sem chip, ou ainda quando ele começa a receber contatos de alguns conhecidos dizendo, ou de pessoas até desconhecidas dizendo, ó, recebi uma ligação e você não fez essa ligação. Então, é muito importante que todo mundo esteja muito atento a isso. Na medida que perdeu, né, tem alguns indícios de perda de sinal ou esse tipo de situação, entre em contato com a operadora para saber se existe algum problema na região ou se o problema é com o chip, com você, basicamente. E como isso pode prejudicar? A primeira coisa é eu que devolvo a pergunta: o que é possível fazer a partir do número do seu celular? Eu vou ilustrar aqui alguns casos e você pensa se isso pode ou não acontecer. Bom, e se o criminoso entrar em contato com algumas pessoas do seu convívio, dizendo que precisa de um dinheiro para fazer um pagamento porque você está numa situação complicada, enfim, ele pode conseguir aplicar golpe nos seus amigos. Ele pode, a partir do seu número, conseguir acesso às suas redes sociais e, com isso, também aplicar golpes. Ele pode conseguir acesso aos seus e-mails, ele pode conseguir, eventualmente, acesso a informações sensíveis e utilizar, inclusive, de repente, aquele site, aquele app que você utiliza lá para fazer compras e que tem um número do seu cartão de crédito salvo e que não pede o número de CVV, eventualmente, fazer compras. Enfim, muitas coisas podem ser feitas, inclusive entrar em contato com o banco para dizer que houve a perda de um celular, que precisa habilitar aquele celular para acessar a conta bancária e com isso conseguir fazer transferências, pagamentos, etc. Então veja que de posse do número, infelizmente, é possível se aplicar vários golpes. Então, algumas práticas aqui são bastante importantes. Como que esse golpe, como que esse ataque funciona? Bom, a primeira coisa é que existem duas formas e as duas formas têm a participação da operadora. A primeira delas, o criminoso consegue dados da vítima. Infelizmente, vocês sabem que existem vários vazamentos de CPF, de algumas instituições. Recentemente aconteceu de mais de 200 milhões de registros serem vazados. Então,
Com certeza, os nossos dados estão entre esses vazamentos, grandes vazamentos que aconteceram, muitas vezes com instituições que têm esses dados e que deveriam ter um nível de segurança adequado para evitar que esse tipo de situação acontecesse. E muitas vezes também por comportamento das próprias vítimas que expõem muitas coisas nas redes sociais e acabam compartilhando muitos dados que podem ser usados pelos criminosos. E aí o criminoso, de posse desses dados, ele entra em contato com a operadora de celular e se faz passar pela vítima, dizendo que teve o celular roubado ou que perdeu e que precisa ativar o número num chip que possibilite fazer isso. Num chip em branco, entre aspas, né, que não tenha nenhum dado, e aí habilita nesse novo chip o número o seu número de celular. E de posse, como eu falei anteriormente desse número, ele pode aplicar vários golpes, incluindo golpes em bancos. Então, veja como a exposição dos dados pode nos penalizar. E os processos que algumas operadoras têm, às vezes, não são suficientemente precisos para evitar, né, que isso aconteça. Até porque esse processo ele é legítimo. Imagina se você realmente perder ou tiver o celular roubado. Imagina se houver se o celular cair dentro da água e com isso o chip ficar inutilizado, ou ainda numa tentativa ali de troca de aparelho, quebrar o chip. Então, existem muitas situações em que você realmente pode ter problema com o chip e precisar da operadora para restabelecer a situação de normalidade num outro chip com o mesmo número. Então, esse é um processo que realmente é benéfico para os usuários, mas que, de posse de informações, o golpista pode se fazer passar pela vítima e também conseguir habilitar o chip num outro celular. E existe ainda a possibilidade de envolvimento de colaboradores da operadora. Assim, criminosos existem em qualquer lugar. Pode acontecer de alguém facilitar esse tipo de situação aos golpistas também. É uma possibilidade, óbvio que não vou entrar no mérito da possibilidade disso, mas é um outro caminho. Tá bom. E se clonaram o meu chip, o que eu devo fazer? A primeira coisa é que, ao menor indício de indisponibilidade da sua linha ou de problemas, como eu relatei anteriormente, entre em contato com a sua operadora. E se ficar claro que não existe um problema na região de indisponibilidade do serviço, peça imediatamente o bloqueio, ou cancele seu chip. Um dos dois caminhos. Faça isso muito rápido. Se ficar claro que houve a clonagem do chip, avise o seu banco. O seu banco precisa saber que você teve problema. Para quê? Para evitar que o criminoso entre em contato e, de posse de seus dados, tente habilitar o aparelho para realizar transações em seu nome. Mude todas as suas senhas. É uma prática bastante importante para evitar, né, que de posse de alguns dados, alguma coisa que esteja em alguma das suas contas, ele consiga ter acesso a dados ainda mais sensíveis e fazer uso disso. E abra um boletim de ocorrência para que o caso possa ser investigado adequadamente. Com isso, certamente eles vão entrar em contato com a operadora, vão tentar entender o que aconteceu, vão buscar provavelmente a ligação telefônica, se aconteceu dessa forma, justamente para tentar aprimorar os processos e ver como que esse ataque se materializou. Então é muito importante que você faça isso de forma a tentar se blindar. E como que se pede o bloqueio de chip aqui, pessoal? Eu compartilhei basicamente as 4 principais operadoras aqui do país. Cada uma delas tem uma forma de fazer isso, seja por ligação, seja na loja. Eu sugiro que seja feito por ligação porque, a menos que você esteja muito próximo de uma loja da sua operadora, porque é o modo mais rápido, certo? E com isso você acaba inibindo ou tentando diminuir a possibilidade de que sejam aplicados golpes a partir do seu número. Então, cada uma delas tem um canal, tem uma forma, tanto com números da própria operadora, de um outro número, do seu próprio número, se ele ainda estiver habilitado, se estiver funcionando, ou a partir do app,
né, das próprias operadoras, mas todos eles também têm um canal que tu pode ligar de qualquer telefone, de qualquer lugar e, a partir dos seus dados, solicitar o bloqueio do chip. Basta você colocar lá como bloquear meu chip, mais a operadora num buscador, como o próprio Google, por exemplo, e aí você vai ter ali o canal, ou entra no próprio site, cada um deles tem a forma mais adequada de fazer isso, e está aqui na tela. Vou colocar depois na descrição deste vídeo, para que você, se quiser ou se necessitar, possa utilizar essa informação. Mas, hoje, setembro de 2021, é dessa forma. Talvez no futuro isso possa mudar, então esteja atento a essas mudanças também. E se a sua operadora não fornecer o suporte adequado, ou seja, você tentou bloquear, tentou restabelecer a situação de normalidade num outro chip, contatou para tentar entender o que aconteceu, se de fato houve uma solicitação que não foi sua, mas que alguém fez com os seus dados, se ela não ajudar, existe, a Anatel regula todas as operadoras, existe um canal de reclamação na Anatel, o link está aqui no vídeo, também vou colocar nas descrições para facilitar. Mas veja, primeiro ponto de contato, e a Anatel deixa isso muito claro, é a sua operadora. É lá que você deve formalizar, é lá que você deve fazer as solicitações do que você precisa para tentar minimizar o impacto ou ainda tentar restabelecer a situação de normalidade. Se não foi bem atendido, aí a Anatel tem esse canal que possibilita que você faça reclamações e seja ouvido. O que fazer para se proteger e estar preparado para esse tipo de situação? A primeira coisa, que é um comportamento que todo mundo deveria ter. Tome cuidado com seus dados sensíveis. Onde você está colocando? Como você se expõe nas redes sociais? Que dados você costuma compartilhar com todo mundo? Tome muito cuidado. É preciso que a gente esteja cada vez mais educado de quais são os dados que podem, se expostos, me prejudicar. Que ações eu posso tomar eventualmente se alguém souber desses dados? É preciso que tenha esse tipo de cuidado. O segundo, que a gente fala sempre, e é um bom controle de segurança, ter duplo fator de autenticação habilitados nos e-mails, nas redes sociais ou em qualquer serviço onde isso seja possível. E sim, isso é verdade. Só que, se você fizer isso por SMS, na medida que você tem o chip clonado, o criminoso também vai conseguir trocar as senhas e conseguir, com isso, acessar os seus serviços. Então, a melhor prática é você utilizar aplicativos de token ou serviços de token, tanto o físico quanto aqueles no próprio celular, como o Google Authenticator, o Microsoft Authenticator ou o Auth. E se você habilitar nesses serviços, a menos que a pessoa saiba da senha, é importante que você tenha senhas fortes, é importante que você não utilize a mesma senha para todos os serviços, porque se o criminoso tiver acesso a uma senha e tentar utilizar essa senha em outros serviços, ele pode ter acesso aos demais serviços sem ter que trocar nada. Então, tome muito cuidado, utilize senhas diferentes para serviços diferentes, senhas complexas, e habilite, a partir de um aplicativo de token, o seu segundo fator de autenticação. Isso é muito importante. Ainda, para casos de perda ou roubo de celular, para que o seu chip não seja utilizado, é muito importante que você habilite os códigos PIN e PUK, né, do seu chip, porque se o chip for trocado de aparelho, quando ligar, ele vai pedir uma senha, vai pedir um código. Veja na sua operadora como fazer isso. Uma prática bastante importante, mas veja só para os casos em que houver perda ou roubo de celular. E conserte o seu celular apenas em lojas autorizadas. Evite aquela loja que você não tem certeza da procedência, ou se é uma loja autorizada, ou só porque ela é mais em conta, mais barata. E você pode ter problema a partir disso também. Essa é uma boa prática. Bom, pessoal, o que eu tinha para trazer sobre esse assunto era isso. Espero sinceramente que você tenha gostado. E se gostou, curta, salve e compartilhe este post com outras pessoas, porque a gente pode fazer a diferença e beneficiar pessoas trazendo cultura de segurança da informação. Combinado, pessoal? Até a próxima. Um abraço.